Pessoal, só vou esperar mais um pouquinho, todo mundo entrando, tá? E a gente inicia, tá bom? Vamos lá? Para geometria. Já coloquem para mim aqui no bate-papo o nome de vocês, novamente, a turma para a aula de geometria, tá? Por favor, não deixem de colocar. Isso. Fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu colocar aqui a apresentação do começo. Apresentação dos slides. Vamos lá. Do começo. Do atual. A gente vai aqui. Isso. Vamos lá, então. Geometria, nós vamos estudar área, volume e círculo, tá? Nesse primeiro conteúdo. Oxe, passei sem querer. Então, vamos um pouquinho entender, né, como que surgiu. Os estudos relacionados a essa disciplina, né, veio de uma análise que foi encontrada, né, de formas encontradas na natureza. Então, esses estudos aí formularam expressões, né, matemáticas que foram capazes de calcular perímetro, área, volume, dentre outras partes, que é o que a gente vai aprender aqui de agora em diante, tá bom? Eu creio que vocês devem lembrar, porque essa parte de geometria vocês estudaram ano passado. Alguém lembra? Área, volume, área do círculo. Alguém lembra? Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Então, vamos lá. O Adrian disse que sim. Então, o volume, né? Nessa aula, então, né? Nós vamos estudar esse tema dentro da área da matemática relativo à geometria plana, que é a área do círculo, tá? Continuando, então, deixa eu só, o mouse travou. O círculo, ele é determinado de acordo com o número de lados de um polígono, tá? E
E com o aumento também do número de lados, quanto mais lados então tem esse polígono, né, mais ele vai se assemelhar ao círculo. Então, olha essas figuras aí, a gente tem um hexágono de 6 lados, um octógono de 8 lados, tá? A gente tem o dodecágono de 12 e o icoságono de 20 lados, tá? Então, se vocês forem analisar, ó, um vai puxando o outro até isso aqui tá semelhante ao círculo. Gente, meu mouse hoje não tá contribuindo comigo. Então, círculo e circunferência. Um círculo ou um disco, ele é todo circular, então ele tem um conjunto de pontos internos. Esse conjunto de pontos internos, que é essa camadinha externa, que é o que nós chamamos de circunferência. É o que está em vermelho, tá? É a nossa circunferência. Os elementos que se tem em um círculo. Então, ele tem um diâmetro, tá? O diâmetro é isso aqui, é esse segmento que passa de uma extremidade à outra. Peraí. Esse segmento, tá? É o diâmetro representado pela letrinha D entre parênteses, que é o segmento que vai passar dentro do círculo. E outro segmento muito importante que se tem dentro do círculo é o raio. O raio, gente, é a metade desse diâmetro. Então, olha aqui, ó. O raio é a metade do diâmetro, representado pela letrinha R, tá? A área do círculo, né, é justamente todos aqueles lados. Então, ó, todos os ladinhos que se tem é a área. Tudo isso aqui seria a nossa área do círculo, tá? E aí, agora a gente vai falar por partes. Então, ó, os segmentos de retas que partem do centro da circunferência, tá vendo aqui o centro, né? Eles vão até o vértice do polígono regular, né? Que são os raios do círculo. Então, a gente tem aí, ó, nos triângulos, né? De mesma área, que eu vou chamar de mesma área, que é a T, no polígono regular, a área desse polígono regular de N lados é dado por essa fórmula. N vezes o A, que é igual também a P, que é igual a V, que é igual ao N, tá? Vezes A vezes a altura, a área vezes a altura dividido por 2. Então, a área de um círculo nada mais é que área vezes a altura dividido por 2. Você tem todos os números dos lados, vezes a área vezes a altura, tudo isso divide por 2. Então, o produto, né, de número dos lados, né, mais o valor do perímetro do círculo, ela é regular, tá? E a altura do triângulo a gente chama de H. E o R é o nosso raio do círculo. Então, a gente tem, ó, o A nada mais é que a aresta do polígono. Então, é a área, é a aresta, tá? O Rzinho é o raio e o H é a altura, tá? Então, se a gente for calcular o perímetro, opa, volta. Todo o perímetro do polígono regular é isso aqui. O perímetro vai ser igual, né, vezes a área dividido por 2, tá bom? Continuando aqui. Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó, presta atenção. Espera aí que eu vou mover um negócio aqui que tá me atrapalhando de enxergar aqui como que tá. Espera aí. Pronto. Tá bem em cima do meu... Aí, isso aqui. Então, olha só. Se a gente for olhar aqui do lado, e aí a gente aqui, ó, aumentou o número de lados. Então, esse polígono todo aqui regular aumentou todo o número de lados. A tendência é que todo o perímetro dele, que é cada ladinho que ele tem, que é a soma de todos esses lados, isso é o perímetro, fique cada vez mais parecido com o comprimento da circunferência. Então,
como eu vou fazer isso? Como isso é possível? Eu vou dizer que o comprimento da circunferência é representado por 2 vezes π vezes o raio, tá? E a altura de cada triângulo é o que vai formar um polígono regular. Então, gente, isso é o que forma o meu círculo. Então, eu tenho aqui, ó, um polígono, tá? Regular, só uma partezinha dele, em que eu tenho o meu raio vezes a minha altura, e o meu raio, ele é aproximadamente igual à minha altura, tá? Tudo isso aqui é só teoria hoje, é claro que a gente vai ver isso aqui depois, mais na frente com cálculo, tá? Então, ó, a área do círculo a gente pode concluir pela seguinte fórmula, tá? Então, ó, o cálculo da área de um círculo ela pode ser indicada da mesma forma que a área do polígono regular de N lados. Então, a gente vai dizer que o perímetro do polígono multiplico ele pelo raio e divido por 2. Isso quer dizer que o perímetro do polígono nada mais é que 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, como a gente viu anteriormente, o comprimento da circunferência nada mais é que 2 vezes π vezes o raio. Esse é o perímetro do polígono. Então, o perímetro do polígono vezes o raio dividido por 2 é 2 vezes π vezes o raio dividido por 2. Resumidamente, simplificando, eu tenho que o perímetro é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? Isso são as formulazinhas que eu vou usar. Então, para me calcular a área do círculo, é isso aqui que eu vou fazer, ó. A área do círculo, que é o meu AC, é igual a π vezes o raio ao quadrado. A gente sabe que π tem um valor de 3,14, aproximadamente 3,14 é o que a gente utiliza para calcular, tá? Então, vamos para um exemplo. Vocês têm pergunta até agora do que a gente viu? Alguma pergunta, dúvidas? Falem comigo para mim saber, gente, senão eu fico na dúvida. Eu não. Não? Então, pessoal, determine... Não, tá de boa, né? Então, determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Use π 3,14. Como que eu vou fazer isso? Acabei de aprender que para mim calcular a área, o que eu preciso fazer? Solução. Aqui. Nós temos, então, um círculo, né? Que tem, ó, tem 20 centímetros. 20 centímetros, ó, é o raio dele. Metade, né, da distância, do diâmetro dele. Então, o meu raio é 20 centímetros. O meu π é 3,14, isso é constante, eu quero saber qual que é a área. Então, a área do círculo, não é eu calcular π vezes o raio ao quadrado? Então, a área do círculo é fazer o quê? 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 20 ao quadrado. 3,14 vezes 20 ao quadrado é 3,14 vezes 400. A área do círculo nada mais é que 1.256 centímetros quadrados, tá? É a resposta dessa área. Então, não tem erro, né? Não é difícil, basta lembrar da fórmula e aplicar. Então, vamos mais um exemplo. A gente fechar com mais um exemplo, depois a gente continua, tá? Determina a medida da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento e use π igual a 3,14. O comprimento da circunferência a gente sabe que é 2 vezes π vezes o raio. Então, vamos para a solução. A partir da fórmula do comprimento da circunferência, a gente sabe que o comprimento dela é 2 vezes π vezes o raio. Só que, gente, 9.420 está em
está em metros, né? Vamos transformar para quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? Beleza isso? 9.420 é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é o que eu não tenho. 9.420 nada mais é que 6, é igual, né? Nada mais é igual a 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes o raio que eu não tenho. Então, só para a questão de organização, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. 6,28 vezes o raio, vou passar para o lado de cá, vai ser igual a 9.420. Então, o raio vai ser igual a 9.420 dividido por 6,28. Preciso isolar a letrinha R, que é o meu raio, para me saber quanto é. Dividindo isso daqui, eu vou ter 1.500 metros. 1.500 metros é 1,5 quilômetros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros, tá? Então, a área dessa praça é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado é o quê? Eu descobri o valor do meu raio. Então, é 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. E aí, eu tenho como resposta 7,06 quilômetros quadrados, tá? Então, ou 7,065, porque eu estou multiplicando um pelo outro, quilômetros quadrados. Então, é isso. Calcular a área de um círculo é fazer justamente isso. Vocês têm alguma pergunta, dúvida? Isso aí é o primeiro conteúdo que a gente vai ver de geometria desse primeiro bimestre. Pergunta, dúvidas, meninos? Não. Não? Tranquilo? Então é isso. Como ninguém tem dúvidas, então a gente termina por aqui hoje. Até a nossa próxima aula, viu? Fiquem com Deus. Tenham um bom restante de dia e uma boa tarde. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, gente. Com Deus.